Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai tratar sobre as especificidades da escrita acadêmica. Esse tópico é o tópico que introduz o módulo 2 da nossa disciplina. Vocês se lembram que quando o semestre começou, eu expliquei para vocês que a nossa disciplina tinha 3 módulos fundamentais. Um módulo sobre a leitura do texto acadêmico, né, a leitura que se espera de um estudante da universidade. O segundo módulo sobre a escrita que se espera na universidade, né, então dos estudantes e dos profissionais que circulam em ambiente acadêmico, e o terceiro módulo seria um módulo de tópicos gramaticais, enfim, de questões gramaticais essenciais para que essa escrita que circula na universidade possa ser feita de maneira formal, enfim, com a qualidade da escrita que se espera. Então, a gente está entrando no módulo 2, que é o módulo das especificidades da escrita, e agora a gente vai começar a falar então de que escrita é essa que a gente está falando, né? Para que serve essa escrita que existe na universidade. Antes, gente, de entrar propriamente dito, eu queria dizer para vocês que, em relação ao módulo da leitura, eu abri um tópico aqui na sala do Eva, embaixo das aulas, que é um tópico de materiais complementares, tá? Então, eu estou colocando ali alguns textos e algumas atividades extras para quem quer treinar mais interpretação e para quem quer aprofundar aí os conhecimentos relacionados ao primeiro módulo da disciplina, que foi o módulo de leitura e de interpretação, tá bom? Então, agora continuando, né? Para que serve essa escrita que circula na universidade? Serve, gente, para produzir ciência, né? Aí você vai falar, professora, mas como assim? A gente não produz ciência no laboratório, a gente não produz ciência pesquisando, né? Coletando dados. E aí eu vou dizer para vocês, sim, essa é o núcleo duro da produção da ciência, mas depois que você coleta dados, analisa dados, faz todo esse percurso, você precisa divulgar os resultados da sua pesquisa. E essa divulgação é feita por meio das publicações, né? Então é texto, é escrita. Eu costumo dizer que um pesquisador autônomo precisa ter uma escrita autônoma, independentemente da área, se é de biológica, se é de exatas ou se é de humanas. A autonomia da escrita vai garantir aí que o sujeito seja capaz de divulgar os resultados da sua pesquisa sem precisar da mediação de outra pessoa, né? Então é para isso que serve a escrita que se produz na universidade, que se produz nos centros de produção de ciência, porque é isso que são, ou pelo menos que deveriam ser, as universidades, não é mesmo? Bom, e onde é que circulam essas escritas, né? Onde é que eu olho para essas escritas produzidas na universidade, então, se eu quiser ver como é que se estruturam esses textos, como é que eles estão apresentados? Eu já tinha dito para vocês em aula, eu vou até aproximar aqui para vocês verem, eu já tinha mencionado com vocês portais de textos acadêmicos de divulgação científica, e eu coloquei alguns deles aqui. Então, o primeiro é o Cielo, o segundo é o portal de periódicos da CAPES, depois a gente tem o Google Acadêmico e o banco de tese e dissertações. Aqui eu estou mostrando para vocês o da USP, mas vocês têm banco de tese e dissertações da Unicamp, da Unesp, enfim, de todas as universidades aí que, que a gente tem notícia. E a Unital, inclusive, está digitalizando seu acervo para também ter um banco de tese e dissertações. A Unital já tem uma biblioteca digital à disposição dos alunos. Então, esses portais, esses caminhos de divulgação são os lugares onde a gente encontra o tipo de texto que vocês precisam desenvolver, né? Vocês precisam desenvolver as habilidades para construir esse tipo de texto, tá? Então, deem uma olhada. Eu já tinha pedido para vocês, eu lembro, para que vocês fossem olhar, fossem ver a estrutura do resumo científico. Então, o caminho é esse, né? Você olha para como é que as pessoas fazem para identificar como é que você vai ter que fazer. E não é para copiar, né? É para entender o funcionamento. Essa é a ideia, né? Bom, se a gente está falando que a escrita que circulou na universidade é uma escrita que existe
para fazer divulgação científica, isso significa que é uma escrita que precisa ser fundamentada teoricamente, né? O que significa isso? Significa que escrever na universidade é discutir temas científicos, certo? Se você discute temas científicos, é fundamental que você dialogue com quem já pesquisou esses temas antes de você, né? Então, se você escolheu um determinado tema para virar seu objeto de pesquisa, você precisa ser capaz de identificar no universo da produção da ciência do mundo quem é que se destacou pesquisando esse mesmo objeto que você escolheu, né? E mais do que isso, o que se produz de relevante cientificamente na área que você escolheu pesquisar. Tudo isso alimenta a importância de que haja fundamentação teórica na escrita acadêmica. Gente, a escrita acadêmica não é a escrita do achismo, não é a escrita que aceita o lugar comum, a opinião, não é? O que a gente vê muito aí nas redes sociais, né? Opinião. Então, assim, a gente precisa entender que os textos acadêmicos, eles não são encerrados em opiniões, em achismos, no senso comum, né? Eu ouvi essa semana uma fala de um pesquisador numa dessas lives da vida que eu achei fantástica. Ele disse: as discussões teóricas, elas precisam ser profundas e sair do nível das pesquisas, das discussões do dia a dia. Porque as discussões do dia a dia têm a profundidade de um pires. Então, as discussões que a gente acaba vendo aí no dia a dia das redes sociais, no dia a dia, no nosso dia a dia, mesmo que a gente acesse a sites, acabam sendo discussões rasas. E aí é importante então, que vocês entendam que a discussão do texto acadêmico precisa ser uma discussão fundamentada, uma discussão que dialogue com o que se já produziu teoricamente nessa área, né? Bom, então assim, a fundamentação teórica mostra essa profundidade que eu estou dizendo para vocês que precisa existir nos textos acadêmicos, né? Então, por exemplo, quando a gente está no ensino médio, está estudando para fazer, por exemplo, redação, né? Quem teve aulas de redação para vestibular aí sabe bem do que eu estou falando. Tem todo um ensinamento para esses alunos de ensino médio, ali na redação do vestibular já, de mostrar que a redação não, ela precisa ser fundamentada também. Por isso que os alunos usam muito, num parágrafo você cita esse autor, no outro parágrafo você usa uma data histórica, no outro parágrafo você cita um outro autor. Por que esses são conselhos dados para quem vai fazer uma prova como o vestibular, por exemplo? Porque esse tipo de elemento dá uma profundidade maior para aquele texto. Só que uma redação de vestibular tem 30 linhas, né? E textos que circulam na universidade são textos mais extensos, são textos que permitem uma discussão mais aprofundada. Então, fazer a fundamentação teórica faz parte desse movimento de dar profundidade para o tema que você escolheu discutir, tá? Bom, se eu estou dizendo para vocês que a produção da escrita na universidade tem a ver com produção de ciência, então a gente precisa pensar nos caminhos que uma pesquisa científica percorre antes de se tornar o objeto de divulgação que vai para as revistas científicas e para os sites. Eu vou aproximar aqui para vocês olharem o slide. Eu fiz esse slide aqui, olha, sobre os caminhos da pesquisa, né? Então, o ponto zero, o ponto inicial, é o ponto da escolha do objeto de estudo, né? Então, você escolhe esse objeto de estudo e depois você fecha num tema que tem a ver com esse objeto de estudo, né? Então, você quer estudar, por exemplo, nutrição. Tá, então o seu objeto de estudo é nutrição humana. Aí você escolhe o tema. Então, você vai, por exemplo, tratar da nutrição de gestantes, né? E aí você delimita o tema. Você vai tratar da dieta mais adequada para as puérperas, né? Mulheres que acabaram de ter filhos e que sejam, sei lá, diabéticas, entendem? Aí você vai delimitando o tema. E aí você identifica um problema em relação a isso, né? Então, a dificuldade que as mulheres têm de se alimentar nesse momento, ou que tem a ver com o aleitamento materno. Você levanta uma hipótese,
Aí você escolhe um método de pesquisa, se vai ser um método etnográfico, se vai ser método de pesquisa de observação participativa, enfim, você escolhe o método, aí você faz o levantamento bibliográfico, vai para as leituras e para os fichamentos e para as discussões dessas leituras, aí você volta para a sua delimitação e para a sua hipótese para ver se é isso mesmo, só depois você começa a escrever, né? Então, via de regra, é mais ou menos por aí, são esses os passos pelos quais os pesquisadores percorrem. Então, e não necessariamente nessa ordem, né? Mas, e aí só lá no 8º momento é que vem a escrita, né? E depois você ainda tem trabalhos de revisão e trabalhos de reescrita. Por que é interessante a gente olhar para isso, gente? Vejam, às vezes os alunos sentam para escrever e não vem nada, né? Dá aquele branco, o aluno não sabe por que ele não consegue fazer e não sai do lugar. Gente, às vezes isso acontece porque o aluno está entendendo que ele vai sentar e já vai escrever. Se ele não tem um grande, né, ou pelo menos um suficiente percurso de leituras sobre o tema, o tema que ele vai escrever, ele vai ter dificuldade de elaborar qualquer reflexão sobre o tema, né? Então vejam, a mesma rigorosidade que precisa ter com a leitura, que a gente viu no primeiro módulo da disciplina, precisa ter também com a escrita, né? O trabalho na universidade é um trabalho duro, é um trabalho que movimenta aí, né, as nossas capacidades de disciplina, de concentração, enfim, de se dedicar, né? E isso tem a ver com o fato de que produzir ciência é uma coisa complexa. Eu gosto bastante dessa imagem que eu coloquei aqui do lado para mostrar para vocês, porque eu acho que ela mostra bem a essência do que é o trabalho do cientista. Se vocês olharem para essa imagem, e eu pergunto para vocês, o que vocês estão vendo nessa imagem, né? Pode ser que você me diga assim, professor, eu estou vendo uma taça branca. E eu vou dizer, ok, você está vendo mesmo. E pode ser que você me diga, professor, eu estou vendo dois rostos, duas silhuetas de rostos, né, se olhando, na cor preta, se olhando. Eu vou dizer, realmente, você também está vendo isso, porque as duas coisas estão corretas. Então, assim, qual é a imagem correta, né, nessa alegoria aqui? Não há um jeito só de tratar essa imagem. Essa é a essência da discussão da ciência. Não que seja tudo sempre válido, mas o fato de que a ciência não lida com certezas categóricas e com verdades absolutas, tá? Então, por isso que é difícil produzir ciência no sentido de que você precisa conhecer muito, discutir muito, refletir muito, considerar o que os outros autores também dizem, por isso a importância da fundamentação teórica, né? Porque a produção da ciência é complexa. E é uma escrita trabalhosa, exige rigorosidade, exige empenho e exige disciplina de quem se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Como vocês sabem, se fosse fácil, chamaria churrasco, né? Gente, esse é o primeiro momento, o primeiro módulo da nossa disciplina. Hoje eu estou gravando para vocês durante o dia, então vocês ouviram aí o cachorro latindo, né? Eu acho que deu para pegar o cachorro latindo, o carro passando, mas que eu geralmente gravo de noite, bem de noite, então hoje os sons estão saindo aí, tá? Mas espero que não tenha atrapalhado. Esse é o primeiro momento do nosso módulo sobre escrita. A gente vai agora começar a falar especificamente sobre a atividade de escrever na universidade e a gente vai produzir, espero, né, que a gente consiga produzir textos aí próximos do que são textos acadêmicos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, vocês me mandem mensagem e em breve a gente tá junto de novo. Como eu falei para vocês na mensagem do WhatsApp, a gente não vai ter aula sexta-feira porque é feriado, né? Não vamos ter Zoom, mas a gente vai se comunicando e eu vou alimentando aqui o Eva para vocês, tá bom, gente? Um beijo e até logo.